o que é responsabilidade de cada um, né, a função de cada um na questão de regulação relacionada à energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. Sim, deputado. Primeiro, o nosso convênio ele só tem abarcado a fiscalização da qualidade. Então, essa fiscalização da qualidade, ela se dá tanto pela qualidade do sistema de distribuição, como também na parte comercial. Então, a gente também fiscaliza, além de fiscalizarmos se a energia está chegando adequada aos consumidores residenciais, industriais e comerciais, também temos a fiscalização comercial, aquela que é feita com base em saber se as compensações tarifárias do DIC-FIC estão corretas, se o juro pelo atraso cobrado dos consumidores está correto, se as indenizações feitas aos consumidores por danos em aparelhos eletroeletrônicos estão corretos, a fiscalização como um todo do serviço, tanto de distribuição como também de geração. O que fiscalizamos e o que não fiscalizamos? Esta meta de fiscalização ela é estipulada ano a ano, em meados de cada ano, para os próximos 12 meses. Então, de acordo com que a AGERGS dispõe de quadro de pessoal, de infraestrutura, a ANEEL faz um contrato, estipula um convênio de regulação anual e ali, em base neste convênio, a AGERGS é remunerada. Hoje, esta remuneração, para que se tenha uma noção clara também, até porque já foi ventilado aqui, que a AGERGS estaria recebendo 50% de 18 milhões de regulação, né? Isso não é verdade. A AGERGS, em 2013, recebeu da ANEEL, por este convênio de regulação, R$ 1.861.887. Hoje, quando eu falo 2013, tá? 2014 a gente não fechou. Quando fechar, divulgaremos os dados. 2013 fechou no orçamento da AGERGS, isto representa apenas 9%. Então, o trabalho de fiscalização da energia elétrica no Rio Grande do Sul, ele é feito mais com o intuito da necessidade a gente entender o quanto é sensível para os gaúchos essa fiscalização. Então, hoje, a maior parte dos recursos da AGERGS, ele todo provém do transporte coletivo e do saneamento básico, assim como do hidroviário. Então, a energia elétrica, em 2013, representou apenas 9% do faturamento, do orçamento da agência. E é bem provável que 2014 represente um pouquinho menos aí. Esse valor desse convênio, que é o 8012, né, que tu citasse aqui de 1.861.000, ele é suficiente para a fiscalização? Da AGERGS relacionada à energia elétrica? A fiscalização necessária para o Rio Grande do Sul ele não é suficiente. Agora, para a fiscalização que a AGERGS se compromete a cada ano, ele é suficiente, até porque esse valor só é estipulado depois de nós delimitarmos o que podemos fazer, né? Sim, mas e a AGERGS, com esse valor, ela tem autonomia na fiscalização para executar ele e utilizar com a plenitude na fiscalização? Sim, eu diria que sim. Aí a porque AGERGS passa a ter autonomia. Aqui no site do Finanças Públicas do Estado, Secretaria da Fazenda, justamente diz que o convênio 8012, nesse valor de 1.861.000, ele foi executado apenas 8% no ano de 2013, para a fiscalização. Ou seja, R$ 161.000 dos 1.861.000 que foram executados. Isso aqui está no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de saber o porquê não foi utilizado o restante do dinheiro, ou o que foi feito com o restante de dinheiro, se ele foi para o Caixa Único do Estado ou ficou para a AGERGS, e qual é que é o passivo e a condição de não utilizar a sua totalidade ou grande parte, porque, pelo que eu avalio aqui, nos outros anos, nós tivemos em 2008, 2009, 92% de execução do valor que foi repassado pela ANEEL. Em 2010, 63%, 2011, 67%, e 2012 caiu para 34%. E no ano de 2013, 8%, 7,94% para ser mais preciso.
no ano de 2014, nós não fechamos o ano. Gostaria de entender aí o porquê não utilização desse valor. Vamos lá. Eu talvez não consiga fazer uma leitura exata sobre o ângulo que tu está fazendo aí, mas vamos lá. Este convênio, ele só remunera de acordo com a execução. Então, se eu não executar lá as metas estipuladas na metade do ano, eu não vou receber o recurso. Então, eu não sei como é que foi feita essa distribuição aí, dentro do orçamento da agência. Agora, claro, que eu tenho custos diretos com a ANEEL e tenho custos indiretos. Eu tenho uma gerência de energia que ela é full time para a energia elétrica. E eu tenho diretores que executam tarefas na energia elétrica, no saneamento, no transporte coletivo. Então, esta distribuição aí, que foi feita nesta planilha do Estado, eu não sei te dizer com base no que ela foi feita. Agora, se eu não executar o que eu programei em meados do ano com a ANEEL, eu não vou receber o recurso. Agora, também, em contrapartida, eu te digo que, por volta de 5 milhões de reais do orçamento da GEGS, sobrou. Não foi executada, até porque a GEGS não executa obras, a GEGS tem um custo de funcionário, a GEGS tem um custo de manutenção, e neste custo de funcionário que tínhamos, com carência de funcionário, havia sobra de recursos, e que esses recursos, realmente, a cada ano, acabam indo para o Caixa Único do Estado, que hoje tem por volta de 55 milhões de reais da GEGS. Então, a GEGS, em 2013, adquiriu sede, comprou, pagou, e mesmo assim sobrou 5 milhões de reais. Agora, da onde vêm esses recursos? Com certeza não é da energia elétrica. Esses recursos vêm do saneamento, transporte coletivo, a qual a gente vem reivindicando há alguns anos que a GEGS tem que ampliar o seu quadro funcional. Esse quadro funcional agora começou a ser recomposto, com 20 funcionários, e que, ainda assim, com essa autorização do governo para 20 funcionários, estamos muito aquém do necessário para executar uma tarefa adequada na regulação dos serviços públicos do Estado. Entretanto, na energia elétrica, nós contratamos o que podemos executar no quadro funcional que temos, e executamos o que contratamos e recebemos o que executamos. Então, não há esse déficit entre o contratado e o executado, sob pena de não sermos remunerados, aí a Agência Nacional não nos remuneraríamos. Agora, eu disse na minha fala inicial, deputado, por exemplo, que nós acabamos de fazer 3 fiscalizações extraordinárias em 2014, e essas fiscalizações ainda não têm a garantia que vai ser remunerado pela ANEEL. Então, se formos apontar desse ponto de vista, eu acredito que a gente vai chegarmos à conclusão, dentro das finanças da agência, de que serviços não estão sendo remunerados totalmente dentro do convênio. E assim a gente vem, inclusive, gestionando, por exemplo, os vários chamados que constantemente temos que atender às câmaras de vereadores, a promotoria pública que nos chama quase que semanalmente, e isso não está dentro do convênio da ANEEL e nem sequer remunerado. Então, hoje, a gente, dentro da GEGS, junto à ANEEL, reivindica a remuneração de serviços que não estão cobertos no convênio. Agora, o contrário disso, eu não consigo entender que exista lá. Esse convênio, pelo que consta, ele é vindo de uma taxa, né? Esse dinheiro de uma taxa, e taxa ela é prevista para executar serviços, né? Remunerar serviços prestados. E ela vai executar serviço para o cidadão. Então, nesse caso, ela não deveria ter caráter arrecadatório. Essa foi uma disputa, um debate que nós tivemos grande aqui, relacionados até no aumento das taxas do DETRAN, num projeto que nós tivemos aqui, o governo conseguiu sair vitorioso. Mas está muito claro aqui, no site oficial da Secretaria da Fazenda, que há essa condição de execução apenas de 8% no ano 2013, ou seja, o mais baixo nos últimos... Eu só tenho de 2007 para cá, né? Mas desde que nós temos esse controle, ele fica muito claro para nós. E, na minha visão, como alguém que está de fora e participando da CPI, vendo o problema que nós estamos encontrando no dia a dia, houve ou há uma condição de não utilização da condição na totalidade de execução para a fiscalização relacionada às operadoras, mesmo, às concessionárias, mesmo que nós tenhamos aí um alto índice
de multas que são executadas pela Agergs e a ANEEL, né? As duas empresas que têm a condição de fiscalizar e obrigatoriedade no país. Uma pergunta também relacionada a isso. A fiscalização, quando ela é feita a campo, ela é da equipe da Agergs ou ela é terceirizada? A gente acaba terceirizando algumas funções na fiscalização. Só que esta terceirização ela tem um limite muito curto, porque o próprio Tribunal de Contas não aceite que se fiscalize, que se terceirize a fiscalização. Então, toda a fiscalização feita pela Agergs, né, inclusive na energia elétrica, inclusive a ANEEL assim estipula, ela é terceirizada, mas sempre com a supervisão de um funcionário do quadro de carreira. E a ANEEL vai mais além. Quando é feito constatação em campo, é exigido a presença de mais de um funcionário do quadro de carreira. Aí, no caso, 2, para que não haja dúvida das constatações lá feitas. Uhum. A condição... Não, eu quero... É que eu estou com vários assuntos aqui. Essa condição do sistema radial, não sei se é de conhecimento de vocês, acho que a ANEEL pode também dizer, ele é utilizado, é permitida a utilização do sistema radial de energia elétrica? Se eu entendi a pergunta, sim. Porque tem o sistema ANEEL e o radial, né? E isso. aí, as possível. informações que nos constam que vêm se acabando com o sistema radial, em virtude da falta de segurança que ele tem quando cai uma linha, quando cai a subestação. E aí todo ele, pelo que me consta, vem sendo feito e passado para o sistema ANEEL. Há essa utilização do sistema? É muito utilizado? É pouco? É permitido, não é? Depende. O que a ANEEL não estabelece qual é o tipo de sistema que a distribuidora vai utilizar. Se vai ser ANEEL aberto, ANEEL fechado, radial, aéreo, subterrâneo, sim, multiplexado. Ela estabelece esses limites que eu falei aqui de qualidade, que dá o parâmetro de desempenho da rede. Então nós não entramos no padrão da distribuidora. A distribuidora tem ampla liberdade de gerir o sistema e executar as obras da forma que ela entender como suficientes e necessárias para atendimento daquele limite. Ótimo. Eu vou perguntar, continuar para a ANEEL e posterior a ANEEL participou da elaboração ou da discussão da medida provisória 579? Deputado, essa é uma pergunta que está assim, fora do meu alcance. Até onde eu sei, pelo menos parte da diretoria da ANEEL foi ouvida em alguns pontos da medida provisória. Eu não posso dizer a extensão de que a diretoria foi ouvida e nem em que pontos específicos ela teve essa participação. Em uma certa medida, teve sim, mas eu não posso precisar aqui qual é o alcance dessa participação. Existe hoje no estado do Rio Grande do Sul pedido de alguma das concessionárias, o pedido de renovação de concessão de distribuição? Estou falando especificamente das 3 grandes concessionárias. Não das... Existe. Todas as empresas que têm contratos de concessão que vencem a partir de 2015, aliás, acho que tem até aqui no Rio Grande do Sul, se eu não estou me enganado, tem uma que vence até agora em 2014. Todas, uma pequena, todas que têm, no Brasil inteiro, todas as distribuidoras que têm os contratos de concessão perto do vencimento, tem uma cláusula no contrato que ela diz que com um determinado período, alguns 180 dias, ou seja, 6 meses antes de vencer, outros 36 meses antes de vencer, varia, os contratos não são iguais no Brasil inteiro, elas têm que manifestar o interesse na possibilidade da renovação.
esse interesse já foi manifestado, sim. Quais são os critérios que são analisados na condição da renovação da concessão? Porque, pelo que eu vi aqui na apresentação, o índice de DEC e FEC ali, eles estão bem fora do padrão, né? Principalmente relacionado às operadoras que não vêm cumprindo com esses índices aí. Isso vai constar na condição da renovação. Nós tivemos, na semana passada, o Ministério Público Federal aqui, e o representante do Ministério Público nos disse que poderia entrar com o pedido de não renovação de concessão especificamente da CE. Ele disse porque não estava preenchendo os requisitos. Eu quero saber quais são os critérios relacionados à renovação das concessões. Então, preciso, assim, a ANEEL não é o poder concedente. Quem trata da renovação das concessões é o poder concedente, é a União, na figura do Ministério de Minas e Energia. A Lei 12.783, no seu artigo 7º, ela estabelece que as concessões poderão ser prorrogadas com base em critérios a serem estabelecidos pelo poder concedente. Esse artigo 7º da Lei 12.783 ainda não foi regulamentado, então, de forma que a gente não pode, eu não posso dizer para o senhor quais serão os critérios que o Ministério de Minas e Energia vai utilizar para renovar as concessões. O que eu posso afirmar é que essas informações que eu prestei aqui, elas já foram encaminhadas ao Ministério, até porque elas são públicas, estão no site da ANEEL, são de domínio público. E só uma coisa que eu queria deixar, assim, eu mostrei aqui dados de média de 14 horas, 16 horas, 17 horas. Eu queria também salientar uma coisa que eu falhei na minha apresentação, depois que eu estava fazendo, que eu me lembrei. Era bom deixar claro que, assim, mesmo assim, eu posso afirmar que o Estado do Rio Grande do Sul opera com um número de horas menores do que a média brasileira. A média no Brasil está em torno de 18,7 horas, média Brasil está em torno de 18,7 horas, e eu mostrei aqui distribuidora com 14, mostrei distribuidora com 16 e distribuidora com 17. Está abaixo da média Brasil. Com todas essas particularidades do sistema elétrico que eu mostrei aqui, que é desafiador, e somadas às condições geográficas do Estado, condições de estradas, etc., que a gente tem conhecimento, que a gente leva em consideração essas condições para determinação desses limites para as distribuidoras, mesmo assim, opera abaixo da média Brasil. Eu não estou dizendo que está bom, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que é abaixo da média Brasil. A média Brasil está estagnada nessas 18 horas há uns 4 anos, e a ANEEL tem estudado algumas formas de romper essa barreira. O limite estabelecido é abaixo, em torno de 14 horas, mas a média do que está sendo apurado é 18 no Brasil. Então, isso é uma coisa que nos causa preocupações, as compensações têm aumentado, mas não têm aumentado o suficiente para que haja uma resposta por parte das distribuidoras do Brasil inteiro e, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem estudado algumas formas e acredito que, em breve, a diretoria da ANEEL deverá deliberar sobre algum tipo de ação diferente das que nós temos feito até o momento, para que a gente possa reverter essa situação. Nessa condição da renovação de concessão, sem dúvida alguma, a ANEEL, eu acho que é uma das interessadas e que tem que ter maior condição participativa relacionada a isso, em virtude de que ela é o órgão fiscalizador, ou seja, ela tem que estar à frente dessa negociação, e por isso que nós perguntamos para a ANEEL, em virtude dos problemas e dos índices do DEC e FEC, que já foram encaminhados para o Ministério, e eu não tenho dúvida alguma que a ANEEL terá ampla participação e condição de poder expor quais são os problemas e os relatos relacionados, até para que se possa, na renovação das concessões, terem novas obrigações para as concessionárias, relacionados ao não acontecimento, novamente, dos déficits de energia, como o Estado do Rio Grande do Sul vive hoje, né? Relacionado também a essa condição, eu queria fazer uma pergunta específica, eu acho que foi até citado pelo senhor,
quando se trata de enfrentar a questão da revisão tarifária, né? Que ela é feita aproximadamente, se não me engano, 4 anos. E aí há até uma colocação, em algumas vezes, que se fica tempo sem investir pelas concessionárias e se faz esse investimento no último ano para recuperar a ausência dos anos anteriores, dando uma condição de não depreciação do bem e que se consegue ter uma condição de cumprir com o seu papel, mas passando algum tempo desatendida a população relacionada a isso. Eu gostaria justamente de saber se isso é uma coisa que vocês conhecem, se isso de fato acontece e como é que vocês encaram essa situação. Conhecemos, deputado, e essa situação é uma situação que nos preocupa. Tanto é que nós estamos revisando as regras de revisões tarifárias, que, como o senhor bem disse, acontece de 4 em 4 anos, e a primeira empresa a ter revisão tarifária será em abril de 2015. Esse ano nós não temos mais nenhuma empresa que tem revisão tarifária. A gente pretende aprimorar um mecanismo de incentivo ao investimento, que a gente chama de fator X, que ele é composto de uma componente chamada XQ, que trata da qualidade, que está diretamente relacionada aos investimentos. Então, a gente está propondo aprimoramentos. Esse processo deve entrar em audiência pública agora no início do mês de junho. A diretoria da ANEEL deve colocar esse processo em audiência pública, e então a gente tem nos preocupado, sim. Isso é um fato, acontece mesmo, a distribuidora represa os investimentos para fazer no último ano, para poder pegar o investimento sem estar depreciado e ele entrar cheio na tarifa. Isso acontece e a gente já detectou isso e estamos... É prática de todas as distribuidoras no Brasil, infelizmente. A respeito, dando continuidade a isso, e com certeza isso aí deve dar um resultado, quem sabe, relacionado à multa e alguns taques, em alguns momentos, pelo não investimento e o déficit que fica por cidadão. Relacionado aos taques, eu vi que o senhor colocou um dado ali das multas, os valores, ainda os processos que estão andando, relacionados aos taques. Como funcionam os taques? Qual é o índice, se o senhor tem, do cumprimento de taques, né, da relação de efetivação desses taques e também das multas, né, só que não dos cumprimentos, do cumprimento da execução das multas, até que ponto é pago, e a condição do questionamento das multas, de recorrer, o quanto tempo demora, se de fato a própria ANEEL ela tem condição na instância superior de rever e avaliar novamente a condição das multas que ela mesma executa, podendo diminuir ou não as multas que são dadas por vocês. A diretoria da ANEEL tem essa autonomia para rever os valores das multas aplicadas. Mas para cima ou não pode só apenas para cima ou do valor que foi estipulado para baixo? Em tese, tanto para cima quanto para baixo. Tá. Em tese, sim. Uhum. Mas, assim, e eu não tenho aqui... com relação aos taques, o que eu posso dizer para o senhor é que tem regra para se fazer TAC. Isso eu posso dizer que tem. Então, tem todo um procedimento para se fazer um TAC e quando é que é possível ter o TAC. Eu não tenho aqui o número da resolução que trata desse assunto, mas eu posso encaminhar para o senhor posteriormente. Nós temos uma resolução que trata desse assunto. E também eu não posso dizer em que situação estão aqueles processos que estão pendentes lá de deliberação por parte da diretoria. Porque o direito à ampla defesa é legítimo e a gente dá a eles às distribuidoras. Então, o que eu posso dizer é que todas as distribuidoras, quando aplicada uma penalidade, ela entra com um recurso para contestar aquele valor ou contestar que aquela falha que foi detectada pela fiscalização não é daquela forma ou outra, porque isso muda o enquadramento na Resolução 63, ou seja, que é a resolução que trata da aplicação de penalidades às distribuidoras e a todos os concessionários de serviço público de energia no Brasil. Então, ela tenta mudar esse enquadramento e esse enquadramento faz variar o valor da multa. Aonde que é aplicado o recurso proveniente das multas? O recurso aplicado proveniente das multas vai para a Caixa do Tesouro Nacional. E os taques?
quando tu tem um TAC feito, tu tem como interferir na Sim, concessionária? Olha, existe esse problema, nós vamos fazer um TAC, vocês vão ter que investir em subestação, em redes, em transmissão, enfim. Sim, o TAC é assim, é especificado obra a obra, as obras que são feitas, e nós vamos acompanhar aquelas obras, fiscalizar a execução daquelas obras, é nominal. Então, o positivo, né, o que acaba sendo positivo para a população relacionada à energia elétrica é não execução de multas, né? Em virtude Sim, claro. do setor. Ele é execução, sim, de TACs, porque tu vai ter um investimento que acabará retornando também na necessidade daquele problema que vocês apontaram com o TAC. Entre as empresas, o sistema geração, transmissão e distribuição no setor elétrico, tu tem algum percentual relacionado a TAC ou multa? Quais são os que mais sofrem penalidades da ANEEL? Ou é meio parelho? Tem mais problema na distribuição, mais problema na transmissão? Eu não tenho esse número, deputado, infelizmente não tenho. As multas e taxas que são aplicadas pela ANEEL, há uma média maior de uma concessionária para outra aqui no estado do Rio Grande do Sul? Algumas sofrem mais multas ou têm intervenções de TAC mais frequentes do que outra, ou alguma região específica tem um problema maior? Isso é de conhecimento de vocês? A gente, quando pega aqui, a gente vê que o valor das multas são diferentes, né? O que indica que parece que... E também o número de fiscalizações é diferente, né? A AS foram 50 nesses anos todos, a CE foram 66 e a RGE 43. Então, tem diferença no número de fiscalizações. E é claro que é evidente que os valores também dos autos de infração... Isso de 98 para cá? De 98 para cá. Essa fiscalização, a mesma pergunta que eu fiz para a Gergs antes, que vocês fazem, tanto provavelmente internamente pelos balanços que vocês recebem, Sim. E as fiscalizações a campo que devem fazer também. Essas fiscalizações que eu citei aqui foram só fiscalizações que a gente chama de fiscalizações do serviço de eletricidade, que são as fiscalizações técnicas e comerciais que o presidente da GEG ali explicou. É feita também a fiscalização financeira, econômico-financeira. Né? Essa também e a técnica de eletricidade ela é terceirizada? É da ANEEL? É com parceria com as agências reguladoras estaduais? Como é que funciona? Nos estados onde a gente tem convênio, é feito... no caso, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, é feito através da AGERGS. E nos demais estados do Brasil, onde não tem agências reguladoras, é feita parte diretamente pela ANEEL e parte com o pessoal... Ou seja, a GERGS no estado é o braço fiscalizador, o órgão que representa a ANEEL nessa condição que futuramente vai se desenvolver em multas e taxas, enfim, relacionados à fiscalização a campo. Sim. Como o senhor falou, né, no sistema elétrico, enfim. Por favor, presidente. Não, para não deixar em branco, a ANEEL também fiscaliza diretamente, não é só a GERGS. Até porque a GERGS tem uma limitação funcional, essa limitação ela é contratada de acordo com a capacidade que a agência tem, e a partir daí a ANEEL também fiscaliza diretamente, como tem hoje, assumiu a fiscalização da obra do Beira-Rio, por exemplo, recentemente, foi feito pela ANEEL. Tá, essa limitação colocada é a limitação relacionada a quê? Assim, eu acho que a gente não ficou bem claro aqui, eu acho que tem que deixar bem claro sob pena de nós cometermos uma injustiça. Nós temos um convênio com a ANEEL que é estipulado tarefas, fiscalizações variáveis. Então, a cada ano se senta e estipula. O que foi estipulado em 2013? O que a ANEEL e a GERGS estipularam em 2013 para a GERGS fazer? Uma fiscalização de indicadores de continuidade na AS e na RGE. Uma fiscalização de baixa renda na AS, na CE e na RGE. Uma fiscalização comercial, que é uma fiscalização maior, na CE. Então, esta era o objetivo da GERGS para 2013.
Aí tem mais a fiscalização de geração. Esse objetivo, deputado, isso tem que ficar bem claro aqui para que não saia daqui informações distorcidas, por favor. Este objetivo foi 100% cumprido pela Agergs, não foi 8%. E eu me comprometo que nos próximos dias remeto aqui para essa CPI a explicação por que tem isso nas contas públicas de que a Agergs executou 8% do convênio. A Agergs executou 100% do que foi acertado com a ANEEL. Mais fiscalização eram necessárias? Claro que eram necessários. A Agergs não pode comprometer em fazer o que o seu quadro funcional não pode atender. Agora, o que a Agergs não atende, a ANEEL vem aqui e atende. Nós somos um prestador de serviço de luxo da ANEEL. Em resumo, é este. Nós somos remunerados por isso. Nós entendemos que esta fiscalização ela é útil, necessária para o Rio Grande do Sul. E hoje, ela, no orçamento da agência, é 9%. Então, não representa muito pouco para a agência. Agora, como resultado para os gaúchos, representa muito. E essa fiscalização pode ser ampliada? Claro que pode ser ampliada. É só ampliar o quadro funcional. Como hoje está sendo ampliado o quadro funcional da agência, que recebeu recentemente 13 engenheiros elétricos, é bem provável que o de 2014 será maior. Agora, o atendimento da ANEEL, o resto que é necessário, a ANEEL vem e faz. Ela é a agência reguladora principal. Ela detém essa obrigação principal. Há contingenciamento do governo relacionado a essa taxa de fiscalização? Do governo federal? Sim. E é feito o que com esse valor? Fica no caixa do Tesouro. Fica no caixa o valor da taxa de fiscalização. Isso demonstra que a gente poderia, quem sabe, diminuir a taxa, justamente que ela não é utilizada para outros fins, né, para o cidadão, porque se ela não é executada na sua totalidade e o governo contingencia na sua finalidade, não contingencia que ela teria condição de ser utilizada até para aplicabilidade na expansão das nossas redes, enfim, e até na fiscalização. Presidente, só um minutinho, presidente. Deixa eu ver aqui o que eu não falei ainda, porque a gente tem um script, tu fala uma coisa, vai para o outro lado, vai e pula. Mas se Vossa Excelência quiser concluir suas perguntas depois... Eu já vou finalizar aqui. Se tiver alguma... Relacionado à condição de aumento de tarifa, reajuste, há uma previsão pela ANEEL relacionada a futuros reajustes de energia elétrica? Não, eu não tenho conhecimento de nenhuma previsão futura de reajuste de preço de energia elétrica. Há a informação aí no mercado e, pelo menos, a mídia fala da condição de um reajuste, então a ANEEL não tem conhecimento. Assim, deputado, os reajustes de energia elétrica, ele é uma fórmula paramétrica que está estipulada no contrato de concessão. A ANEEL vai lá e aplica aquela fórmula que está lá. Os contratos são respeitados, você tem que aplicar uma fórmula. Para todos, para todos. Sobre a condição desse novo sistema que vai entrar em vigor agora das bandeiras tarifárias, verde, vermelha, tu pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim, as bandeiras tarifárias não é minha especialidade, mas ele é um sinalizador pelo consumidor de quanto é que está custando gerar energia, porque a tarifa de energia elétrica ela é composta basicamente de duas parcelas. A gente chama de parcela A e de parcela B. A parcela A são aqueles custos que não são gerenciáveis pela distribuidora, entre eles o custo da energia elétrica. E a parcela B são aqueles custos gerenciáveis pela distribuidora. Então, o que a gente sinaliza é o custo
da energia elétrica, ou seja, o custo de geração de energia elétrica é o que as bandeiras pretendem sinalizar. Para você pagaria uma taxa adicional quando tivesse na bandeira vermelha um determinado valor, quando tivesse na bandeira amarela um determinado valor, e na bandeira verde você não pagaria valor nenhum. Esse valor era como mais ou menos assim, para você evitar que tivéssemos para uma forma de estabilizar os reajustes, para você não ter impactos muito grandes nos reajustes tarifários. Esse que é o objetivo das bandeiras tarifárias. E o consumidor, sabendo que a energia está custando mais caro, ele vai poder usar de forma mais racional. Qual bandeira que nós usamos hoje? Hoje as bandeiras não estão em vigor. As bandeiras só estão... Mas se fosse avaliar relacionado ao que entrará em vigor? Seguramente estaríamos usando a bandeira vermelha. Os custos hoje são da bandeira vermelha. Os custos estão elevados. Os custos de geração no momento. E tu acaba então os que usam, na verdade, ele acaba sendo de maneira geral a bandeira vermelha na utilização no Rio Grande do Sul. No caso, nós temos 3 concessionárias por região, ou tem regiões que poderiam utilizar a bandeira verde ou vermelha? Por região. A gente chama de subsistema. Mas na totalidade hoje seria todo vermelho? Eu creio que sim. Tá, por enquanto, o presidente... Acho que talvez na região norte nós não teríamos essa situação, mas nas demais acho que sim. Eu tenho mais perguntas para fazer, presidente, mas como os colegas estão também na condição de virem a fazer novas perguntas, eu vou dar condição dos colegas perguntarem e, no final, se eu não for contemplado com as perguntas dos colegas, eu voltarei a fazer outras perguntas. Muito bem. Obrigado. Eu passo a presidência a Vossa Excelência e também me inscrevo. Obrigado, deputado João Fischer, nosso vice-presidente. Questão de ordem, deputado Frederico Antunes. Por favor, alcance o microfone sem fio para o deputado Frederico, para que possa ficar registrado a fala do deputado. Presidente, o Ministério Público Federal e o Estadual não foram convidados para estar nessa reunião? Não foram. O Ministério Público, não para participar aqui na mesa e debater o assunto. Agora, eles estão acompanhando. A doutora Carolina está aqui acompanhando. O Tribunal de Contas também, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas... Não foram identificados na última reunião, aqui. Presidente, nós estávamos falando aqui com eles sobre outros assuntos e eles se manifestaram em relação a questões referentes à responsabilidade das agências de regulação. E nós até sugerimos ou dissemos que seria importante a presença deles, porque uma coisa é eu dizer algo, a outra coisa é eles que disseram voltar aqui e dizerem de novo. É que, na verdade, deputado Frederico Antunes, para que nós possamos ter a condição efetiva da participação desse debate, nós faríamos um novo debate interno na CPI relacionado aos requerimentos. Mas o convite foi feito para o Ministério Público, no primeiro dia da CPI, que ele acompanhasse, participasse, fosse parceiro da CPI, até destinando uma pessoa responsável, que é a doutora Carolina Vaz, que está aqui em todas as nossas reuniões acompanhando com o Ministério Público. Até eles pararam uma investigação relacionada a este assunto de energia elétrica quando esta casa aqui propôs a CPI, para nós termos uma noção da importância que o Ministério Público está dando ao andamento dessa CPI. Mas nós somos, sem dúvida alguma, nós deputados, os porta-vozes até dos questionamentos que foram feitos aqui, e podemos dar o encaminhamento, até como se falou sobre a renovação dos contratos, que eu perguntei, relacionado a uma colocação do Ministério Público Federal. Senhor presidente, o doutor Alexandre Amaral, se não me falha a memória, é o promotor do Ministério Público que esteve aqui. Exatamente. Ele é aqui da 4ª Câmara? Oi? Ele é aqui do... Ele é federal, mas agora... Essa semana, então. O nosso coordenador da CPI, o doutor Arthur Lemos, disse que ele foi promovido nessa semana mesmo e já está em Brasília, não está mais aqui. Já está em Brasília? Já foi a Brasília. Só que ele podia conferir se o doutor Alexandre está aqui. Eles podiam convidar, já vão ter mais 2 horas de reunião. Se o doutor Alexandre estiver em Porto Alegre, convidar para ele vir aqui. Parece que já está em Brasília, mas podemos fazer o contato. Então, dando continuidade às nossas oitivas, nosso relator inscrito, deputado Catarina Palladini. Eu quero cumprimentar o presidente deputado Lucas Redecker, cumprimentar o vice-presidente João Fischer, deputado Frederico Antunes, agradecer aqui a disposição
do senhor Carlos Calixto Matari, também a toda a assessoria, especialmente a Rita, que eu estabeleci contato, e que bom que conseguiram estabelecer e estar presente nessa sessão. Agradecer aqui a disposição também da GERG, dos seus representantes, mas em especial aqui que compõe a mesa, o senhor Carlos Martins. Mas eu acho que muito da preocupação, deputado Frederico Antunes, deputado, por favor, eu acho que também se dá pelo requerimento número 7 que está aqui acompanhando hoje, e que bom que a ANEEL está aqui, que trata especificamente, o deputado queria buscar, junto à participação do Ministério Público Federal, no sentido que solicitasse à ANEEL a suspensão, a justificativa do aumento de 30%. Vossa Excelência mencionou em instantes que desconhece esse acréscimo de 30%. Isso procede? Porque isso é muito latente na sociedade gaúcha, em especial a concessionária S-Sul, que há um incremento de quase 28%, quase 30% no valor da tarifa. Não, eu não, deputado, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que, com relação ao reajuste da AES, todas as informações do processo já foram encaminhadas para cá, mas eu não tenho detalhes do processo de reajuste, eu realmente não tenho. Perfeito, o senhor não sabe detalhar. Não sei detalhar. O questionamento que ficaria aqui era o seguinte: a justificativa que pudesse, um eventual aumento, né, com relação à tarifa, deriva dos elementos necessários. A pergunta é custeio, quem sabe, justificar ou atenuar uma possível perda em detrimento, quem sabe, da medida provisória? Isso também não conseguiria dimensionar? Não, o que eu sei do reajuste, que eu afirmei aqui, é que ele é uma fórmula paramétrica. Você não tem muita margem de manobra. O que, eventualmente, a gente vê a ANEEL fazendo, às vezes, diferindo esse reajuste por uma série de razões assim técnicas, eminentemente técnicas, e que não saberia detalhar aqui para o senhor, mas isso é possível fazer e tem sido aplicado em algumas vezes, mas eu não tenho detalhes. Eu sei que o reajuste é uma fórmula paramétrica que é aplicada anualmente aos contratos, na data do aniversário de cada contrato. Perfeito. Quando o deputado presidente Lucas Redecker lhe questionou com relação à medida provisória 579, o senhor havia mencionado que a ANEEL, por óbvio, foi questionada, foi tensionada com relação ao entendimento e da implementação da medida. Qual era a posição que a ANEEL via e como é que a ANEEL via a implementação da medida provisória 579? Eu também não saberia responder essa pergunta. Em tese, a medida provisória 579, ela eu diria assim, é uma boa ideia a medida provisória 579. Você tinha ativos, uma boa ideia. Era uma boa ideia. Você tinha ativos que já estavam totalmente depreciados e que ainda estavam sendo remunerados de forma, não diria indevida, mas a mais do que já deveriam ter sido, porque, basicamente, os investimentos em geração e transmissão no Brasil estavam já amortizados. Então, você deixou de pagar essa parcela que estava amortizada. Por isso que possibilitou aquela redução média daquele percentual de 20% naquele momento. Agora, essa é a regra geral, é o básico, né? Os demais detalhes que sobrevieram após a medida provisória, as consequências, eu não atribuo a medida provisória, que foi convertida na Lei 12.783 pelo Congresso Nacional, então não é mais medida provisória, já é lei. Então, quer dizer, eu não atribuo que ela trouxe benefícios. Se você não tivesse tido a Lei 12.783, a situação poderia ser muito pior. Eventualmente, os reajustes poderiam já ser sobre um patamar muito mais elevado do que estava. Então, você poderia ter uma situação muito mais crítica para o consumidor brasileiro. Para além do sinal vermelho que já está posto hoje. Além do sinal vermelho que está aí já sendo... porque nós tivemos uma situação hidrológica bastante adversa. Desde em 83 anos que a gente tem medições de pluviométricas no Brasil, nós nunca tivemos essa situação que nós vivemos hoje. Perfeito. No questionamento que foi feito aqui, e a gente tem ouvido falar do papel fundamental que as agências, aqui a GERGS, mas no caso do Ceará também é exemplo, tem tido resultado mais concreto, é possível afirmar, e na avaliação da ANEEL,
os TACs têm trazido resultado, têm tido resultado positivo, ou tem sido uma lacuna para as distribuidoras, tem sido uma forma paliativa e, muitas vezes, uma alternativa para as prestadoras de serviço? Como é que você avalia? E um outro questionamento. Para além do TAC, há uma outra forma coercitiva que faça com que as concessionárias prestem o serviço, para além da ruptura do processo da prestação de serviço? A multa, né, há a possibilidade do TAC e pode-se chegar até a indicação de um pedido de caducidade por parte da agência ao poder concedente, no caso, ao Ministério de Minas e Energia. Essa é a regra do jogo, é a sequência do que pode acontecer. Agora, com relação aos TACs, nós temos exemplos de sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Essa situação que eu mostrei aqui de Alegrete, que eu fiz questão de destacar, ela é resultado de um TAC. Foi um TAC que foi feito aqui, as empresas tiveram 3 anos para melhorar os níveis de tensão aqui no Rio Grande do Sul, e o gráfico que eu mostrei ali mostra uma queda no número de unidades consumidores com problemas de tensão no Rio Grande do Sul. Ele é resultado de um TAC que foi feito com as 3 distribuidoras aqui do Rio Grande do Sul e que originou naquele gráfico que eu mostrei, ou seja, o número de unidades consumidoras com problemas de tensão no Rio Grande do Sul tem reduzido ano a ano, em função de obras que foram feitas dentro de um termo de ajustamento de conduta, realizado entre a ANEEL e essas 3 distribuidoras gaúchas. Perfeito. Estou lhe questionando isso até porque, e também já pedi escusas em virtude, eu acabei chegando atrasado, não vi a apresentação, então talvez eu possa estar incorrendo em algo já vencido, ou até mesmo sanado, ou apresentado pelo senhor na sua apresentação. É de conhecimento notório da CPI, também dessa casa, que o governo do Estado, junto à CE também, tem buscado uma operação de crédito da CE e o governo do Estado. Vocês têm ciência disso, de 1 bilhão e 200 mil? Não tenho conhecimento disso, deputado, não poderia responder. Isso não deveria passar pela ANEEL? Não, deve passar. Deve passar. Aliás, isso foi matéria, tem sido tema quente nessa casa. Nós temos uns debruçados aqui, em virtude a um entendimento político de determinadas bancadas que fizeram e constituíram uma emenda que foi aprovada, que direcione e faz com que esse recurso seja direcionado na manutenção, significativamente na prestação de serviço. E esse recurso estava indo para o cofre único. Por isso que eu compreendo essa importância, pela relevância da ANEEL nesse papel. Qual seria o caminho mais sensato que deveria cumprir? Qual a referência? Com relação específica a esse assunto, eu não tenho essa informação, mas eu posso procurar levantar e encaminhar posteriormente para a CPI. Mas deveria passar pela ANEEL. Algumas coisas têm que passar. Eu não saberia dizer se especificamente